Boa tarde, meus amigos e meus irmãos, boa tarde. Estou mais aqui uma vez para transmitir as verdades da nova ordem de Jesus. Hoje eu vou falar do milagre de Lázaro. Esse personagem tão conhecido na religião, todas as religiões, milagre de Lázaro. Então vou falar primeiramente sobre isso. Lázaro, não existiu Lázaro, é Simão o nome dele. Simão morava em Betânia e ele era casado com uma moça chamada Marta e ambos tinham 25 anos. Não era mais do que um jovem de 25 anos, moravam numa casa boa, bem estruturada, com empregados, moravam lá. E Jesus, quando Jesus palestrava, transmitia os conhecimentos dele, ele era, como se diz, recebia convite de muitas pessoas naquela cidade, recebeu em todas as cidades. E a mesma coisa aconteceu em Betânia. Foi convidado por diversas famílias. Ele preferiu ir para a casa de Simão, que não era Lázaro, porque lá a visão era bonita da cidade, era no sopé de uma montanha, de uma elevação, e ele via a cidade, ele gostava daquele lugar, então escolheu aquele lugar exatamente. A casa de Simão era composta de 3 pessoas. Era Simão, que não era Lázaro, a esposa dele chamava-se Marta, ambos tinham mais ou menos 25 anos, e uma irmã de Simão, chamada Maria, uma garota de 13 anos, muito evoluída espiritualmente. Depois Jesus fala sobre isso. Então ele chegando lá, ele começou a palestrar, a divulgar os seus conhecimentos, quer dizer, o que hoje é o cristianismo, né? O puro ver vivido. Nessa casa de Simão, há pouco tempo atrás, havia morrido duas pessoas, os avós do casal, diz assim, um perto do outro. Então criou na família pequena, de 3 pessoas, aquele ambiente de tristeza, falta de espiritualidade, falta de fé. Tudo muito triste, ninguém sorria, as janelas fechadas, tudo muito triste. Então, as palavras de Jesus explicando sobre a imortalidade da alma, é isso que ele sempre explica, que é uma verdade. Então, a família ficou contente, só explicando. A dona da casa, que era Marta, vivia eternamente cuidando da casa, cuidando dos seus afazeres, era meio sem muito conhecimento, mas com o término da saída, quando Jesus deixou a casa, ela já aceitou as verdades que Jesus falou, mas não por fé, falou porque acreditava em Jesus, aceitava o que Jesus dizia, mas sem fé. A meninazinha de 13 anos, o contrário, é uma menina altamente espiritualizada, impressionou a Jesus Cristo a maturidade espiritual que ela tinha, chamava-se Maria, a menina é Maria. A menina ficava extasiada olhando para Jesus, encantada com o que Jesus dizia e com o semblante dele também. Então ficaram lá alguns dias, né? Quando os apóstolos e muitas visitas, a casa era grande. Aquele aglomerado de gente naquela casa, tudo fomentando sobre a espiritualidade, sobre Jesus, tudo legal. Jesus aproveitou esse momento para ir fazer uma viagem para Galileia, que era próximo, tinha uma sinagoga lá, e ele queria falar na sinagoga. Então ele foi com os apóstolos para a sinagoga, perto na Galileia. Falou lá, mas ele não foi bem aceito. Ele sentiu que estava sendo chutado, né? Ele falava uma coisa, retrucava outra, perguntava, botava ele no canto da parede, e ele viu que não estava bem aceito. Ele foi para outra cidade, não sei se é Hebron, foi para essa cidade. Também foi melhor, mas não foi totalmente aceito. Ele e os apóstolos. Ele retornou então para Betânia, que era essa cidade onde ele havia escolhido essa casa somente por isso, que ele disse que podia ter escolhido qualquer outra, mas apenas pela visão que ele tinha da cidade de Betânia que ele escolheu aquela casa. Então, a Marta,
que era a esposa tinha 25 anos e o marido também, que não era Lázaro, de jeito nenhum, viu? Está dizendo aqui que tinha muitos convidados. Quando ele estava lá, tinha muito. Dalila, Eleazar, Alfeu, que ele conheceu lá, tornou-se um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus. Magdala estava lá, como ele falou na postagem anterior, Magdala estava presente, pode constatar tudo o que Jesus falou, né? Depois que ele voltou da Galileia, Jesus, da Galileia, ele encontrou um ambiente triste. Quando ele chegou, veio chegando, ele e a comitiva dele, né? Os apóstolos todinhos, né? Vinham chegando e o ambiente triste. Aí ele ficou preocupadíssimo, entrou, perguntou o que fala, pessoal, muita gente que tinha, o pessoal chegou, particularmente a menina disse, meu irmão tá muito doente, vai ver o que ele tem. Jesus foi para os aposentos de Simão. Chegou lá, Simão estava doente realmente. Aí Jesus examinou, era febre, um estado febril. Ele voltou e disse para os parentes, não deixem comigo que eu resolvo. Aí deixaram ele com Simão, que não era Lázaro, no quarto, e ele ficou bom. Simão ficou bom. Porque a capacidade de Jesus de cura, ele tinha todas as condições de curar, como hoje acontece. Você vê, acontece curas que não é só médico que cura, não. Então, fizeram aquilo. Aí a dona da casa, que era a Marta, esposa do Simão, começou a ficar contente. Todo mundo ficou contente lá. Vamos fazer um grande banquete. Ela disse. Aí fez um banquete. Deixa eu ver se está seguindo. Fez um banquete. Depois de 6 dias, quando Jesus chegou nos aposentos de Lázaro e viu o estado dele, que não era de morte, que curou ele, com 6 dias ele estava bonzinho. Aí foi que inventaram aquele banquete, um banquete muito grande, eram 39 pessoas. Ela fez um banquete chiquérrimo para 40 pessoas, envolvendo os apóstolos e outros convidados. Conclusão, naquele banquete então foi uma alegria extasiante. Todo mundo feliz, aquela tristeza anterior, num estado de tristeza, porque havia morrido aqueles 2 parentes, né? Terminou. Então eles reviveram. O João que estava lá, presente, aí João logo criou que ele estava leproso e criou essa fábula do ressurgimento, do renascimento de Lázaro, que ele estava morto e ressuscitou. Mas isso não existiu. Jesus, agora eu vou ler um trechinho que Jesus disse, para vocês entenderem o que é que Jesus pensa dessas fantasias que foi criado, vou dizer no caso de Lázaro, mas essas criações fantasiosas, Jesus fica magoado, porque ele disse, isso me incomoda, o que ele diz é que me incomoda. Ele não fica com raiva não, ele diz que me incomoda. Então eu vou dizer a vocês o seguinte, um trechinho de 7 linhas. Jesus diz assim, saiba-se, antes de tudo, que meu hospedeiro de Betânia chamava-se Simão, e não Lázaro, que se encontrava de perfeita saúde à minha chegada, e não leproso. Saiba-se que durante a enfermidade contraída depois por ele, Simão nunca chegou aos extremos de ter que passar por morto. E saiba-se, finalmente, que eu não me prestei de maneira alguma a esta invenção de um milagre. Então Jesus, ele não gosta de dizer que a religião dele, a vida dele foi pautada por milagres. Ele não gosta disso. Que ele sempre repete, eu jamais poderia fazer um milagre, porque o meu milagre estaria de encontro às normas de meu pai, à criação de meu pai. E meu pai é perfeito. Meu pai criou a perfeição. Eu jamais poderia transgredir a perfeição do meu pai. O assunto é muito grande, tem muitas páginas, mas tem muito envolvimento com outras coisas, personagens, que isso ia perder tempo. Ia aumentar o tempo de minha fala e fica demais, né? Então, o caso é esse. Agora, outro assunto também.
Sim, nessa reunião dele na casa de Simão, foi que Jesus encontrou o apóstolo dele chamado Marcos, que era um rapaz estudante, um rapaz Marcos destacou-se, era um rapaz simpático, bacana, estudioso, honesto, de uma moral ilibada. Foi aí que ele encontrou Alfeu e Marcos. Alfeu também. Alfeu era um parentesco da casa e tornou-se apóstolo. Então é o seguinte, o que eu vou dizer agora é sobre esse livro daqui, esse grupo da Nova Ordem de Jesus. Primeiramente, eu perguntei a uma pessoa hoje, você sabe o que quer dizer ordem? Uma pessoa de conhecimento, de estudo, né? O que você entende por ordem? Ordem de Jesus. Não, é umas expressões que a pessoa tem que fazer, é uma ordem. Aí eu disse, não é isso. Nova ordem de Jesus, não é para a pessoa, não é obrigar a pessoa a acreditar. Não. Acredita quem tem condições de acreditar. Quem tem já uma base espiritualizada e que aceita. E também como o caso de Marta, a esposa de Simão, né, que aceitou porque ele falou, mas não tinha fé. E qualquer ordem, aí eu fui na internet e perguntei o que é ordem. Aí veio essa respostinha da ordem. Porque vocês, talvez, a palavra nova ordem de Jesus, dá a impressão que ele deu uma ordem anteriormente e agora é uma nova ordem, que ele está dando uma modificação da ordem anterior. Não é. Aí todo mundo, vocês sabem o que é ordem. Todo mundo sabe. Mas eu vou dizer aqui o que estava na internet escrito. Ordem é a relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos. Uma organização, uma estrutura organizada. Então é isso. Isso daqui é uma estrutura espiritualista, baseada na espiritualidade. Não é ordem. E também falou sobre ordem, quer dizer, ordem um atrás do outro. Mas não é isso, é muito, muito básico. Essa ordem aqui é isso, é uma estrutura de elementos, estrutura inteligível de elementos estabelecida com a pluralidade justamente desses elementos. Então, quando fala em ordem, existem muitas ordens. Existe a ordem dos 49 em Brasília, é referente aos extraterrestres. Ordem dos carmelitas. O rapaz estudou religião e foi ordenado. Olha aí. Não, o rapaz estudou no catecismo muitos anos e foi ordenado padre. Pronto. Então essa ordem daqui, minha gente, não é obrigando a pessoa a acreditar, não de jeito nenhum. Eu também ficava assim porque vamos pensar que é isso. Não é isso. É uma estrutura estabelecida, organizada. Agora, falando outra assunto relacionado a isso também, a nova ordem de Jesus que veio, é o segundo degrau do kardecismo, do espiritismo, do kardecismo, dessas, como se diz, organização que Kardec, mediante a espiritualidade, transmitiu para a gente, essa organização. Eu tenho livros aqui que eu estava lendo hoje, espetáculo. Kardec, os espíritos que falavam por Kardec, né? Essa nova ordem de Jesus é o segundo degrau. Kardec é a base. Kardec é o ABC. O ABC que dá chance para a gente estudar muitas outras coisas. Muitas correntes espiritualistas, porque o kardecismo desenvolveu. Agora, a nova ordem de Jesus é uma das correntes. Em 69, Kardec morreu. Acabou-se o kardecismo. Aí veio, Jesus psicografou ele próprio esse livro. Ele próprio veio em avião, na França, em 1885, cuja médium é uma senhora que eu sei quem é, mas está dizendo senhora X. Senhora X. Veio, ele próprio veio. Vejo a elevação espiritual dessa médium. Veja a elevação. E ele disse que só transmitiu porque encontrou, usando a mediunidade dessa pessoa, dessa senhora. Bem, isso não é o que eu estou falando. Então, essa transmissão da nova ordem de Jesus na França foi a segundo degrau. Só pôde ser feito porque Kardec havia codificado o espiritismo. Então, veio a codificação.
a codificação lá, codificação lá. Esse foi coordenação. Toda foi coordenada pelo apóstolo Tomé. Tomé. 3 desses livros, o primeiro livro foi Vida de Jesus. O segundo livro foi outro livro, né? Não foi o segundo, foi a segunda parte dele, na Argentina, de Ovídio Rebode, Paulo de Tarso. O nível é altíssimo e só quem, o médio, capaz de transmitir essas mensagens são espíritos de altíssima hierarquia, não é qualquer um, não. Metade foi na França com essa senhora, a outra metade foi em 1910, em Buenos Aires. Bem, esse livro foi composto. Esse livro é o cristianismo puro revivido, como foi exigido pelo Ismael quando recebeu a primeira mensagem dele, quando foi criada a FEB do Brasil. Bem, não é isso que eu vou contar. Depois desse livro daqui, aí chegou Corolarium. Corolarium é o livro de Maria. Mensagens maravilhosas, coisas que você jamais pensa que ouve, esclarecedoras, com aquela maneira materna que ela fala, tornando-se nossa mãe, nossa amiga, esclarecendo fatos do mundo espiritual. Os três. Nova Ordem de Jesus, Vida de Jesus e Corolário. As demais obras são todinhas destinadas à transição planetária. Todas. São 4. Derradeira Chamada, Vida Nova, a de Paulo de Tarso, que é o Lucidário, e me esqueci o nome da outra, sempre me esqueço o nome da outra, não importa. Essas 4 são destinadas à transição, alerta do momento em que estamos vivendo. Como eu, no momento também, estou recebendo muitas mensagens sobre transição planetária, sobre o que vai ocorrer, o momento crucial da nossa organização, da nossa vivência desde o ano 0, quando Jesus nasceu, veio para isso, para esclarecer, para chamar a atenção da verdade, não a fantasia. Esse momento chegou, estamos agora. Então, esses 4 livros, essas 4 psicografias, por Paulo de Tarso, Tomé, 51 entidades de altíssimo nível, do nível de Ismael, que é o assessor de Jesus, desse nível, mensagens, 51 mensagens, nos alertando. Esse livro foi feito em 1950, 60, esse século passado. Mas o momento chegou, e tanto é que agora parece que abriu o portão da transição planetária. Eu recebo muitas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, grandes mensagens, grandes. Ele se manifesta e fala. O médium, me esqueço o nome do médium, me esqueço. Eu sei, mas agora não veio. Entendeu? Então está no momento de abrir a boca e falar sobre transição planetária. Não é para apavorar, porque é a separação do joio e do trigo. Separação do joio e do trigo. Nós seremos estaremos inscritos na história do planeta Terra lá no alto, como personagens, como vítimas da transição planetária. Estaremos lá inscritos, os livros dizem. O livro da Nova Ordem de Jesus. Faremos parte. E nós não estamos aqui por acaso, também não. Nós vivemos na época que Jesus viveu. Nós estamos aqui como testemunhas. Nós vivemos da época dele até agora. Estamos aqui testemunhando o fato que vai acontecer, o fato de, digamos, 30, 40 anos, coisas terríveis, e que chegou um momento exato de começar a transmitir para vocês, com os alertas da Nova Ordem de Jesus, desses 4 volumes que foram psicografados e que se direcionam à transição planetária. Porque eu não ia falar sobre isso, mas ela está me amedrontando. Não, eu vou falar sobre isso, na próxima vez começar a falar muito pausadamente, porque eu estou recebendo mensagem de todos os cantos, todo mundo falando em transição, nas ocorrências, no momento que nós estamos agora vivendo, que a primeira coisa que aconteceu, dramático, foi essa pandemia, que parou, nos prendeu, e daí por diante vai seguir. Então é isso, da agora por diante eu vou escolher uns temas bem assim, vou ter essa liberdade
sem querer apavorar, porque o mundo está alertando. Então, meus irmãos, está na hora de terminar. Eu lamento ter que terminar, porque pelo meu gosto eu ficaria até meia-noite de hoje, amanhã é outro dia, né? Falando sobre isso. Eu tenho um grupo aqui em Goiânia, grupo de o kardecista, né, que já existia há uns 15 anos, talvez. Eu cheguei agora, porque o ano passado, né? Porque eu já ia morar em outra cidade, Palmelo, porque lá é a maior aglomeração de espiritualidade que tem no Brasil, é em Palmelo, aqui a 120 quilômetros. Então eu fui lá diversas vezes, realmente reconheci isso e disse, eu vou morar lá. Mas esse grupo veio aqui e eu, graças a Deus, foi tudo muito bem feito. Deus não escreve errado. Chegaram aqui na minha sala e disseram, eu vim conhecer a Nova Ordem de Jesus. Eu fiquei boba. Eu ia para Palmelo, aí explicaram que era um grupo cujo mentor é Dr. Odilon Fernandes, que é um escritor. Ele tem muitos livros sobre mediunidade, sobre plano. Está aqui o livro dele, inclusive. Dr. Odilon, O Corpo Fora da Matéria, a Vida Fora da Matéria. Esse é um livro do Dr. Odilon Fernandes. Está ele aqui. Então, esse grupo daqui me encontrou e eu encontrei o grupo, porque senão eu estaria em Palmelo agora, já com a idade muito avançada. Eu tenho 88 anos agora, sozinha. Minha família toda é espírita, mas ninguém está ligando para estudo. Eu não sei. Foi Deus que mandou esse grupo para mim. Veio aqui, fiquei surpresa, fiquei assim. Eu fiquei olhando assim, pensando, 6 senhoras. Eu pensando assim, meu Deus, eu ia sábado próximo, ia para Palmelo de vez. E agora acabou-se. Mas foi muito bem feito. Muito bem feito essa não minha ida. Graças a Deus eu fiquei aqui. Porque agora eu estou, inclusive, com essa pandemia, estou transmitindo para vocês e para quem se interessar, a Nova Ordem de Jesus. Então é isso, meus irmãos. Eu vou terminar. Espero que vocês tenham uma semana de paz, de amor. E não esqueçam, conexão sempre, sempre com a espiritualidade, com Jesus. Sempre. Não percam um tempo sem se conectar com Jesus, com a espiritualidade, porque ninguém sabe o que vai ocorrer com a gente. Essa pandemia está se alastrando mais ainda agora. Então, minha gente, fiquem com Deus. Eu não perco tempo, não percam tempo também. Se aproximem de Jesus, se aproximem de Jesus, se aproximem de Deus, da espiritualidade, façam o bem. Não esqueçam. Então é isso. Fiquem com Deus, na paz de Deus.